Dando continuidade ao nosso assunto de análise fundamentalista, hoje eu quero falar sobre duas abordagens que existem dentro dessa análise, que são as abordagens top-down e bottom-up. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, na semana passada a gente viu as diferenças ali entre a análise qualitativa e a análise quantitativa dentro do universo aí da análise fundamentalista. Se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui na descrição para vocês assistirem o vídeo. Bom, essa semana eu quero falar um pouquinho sobre as abordagens top-down e bottom-up. O que significa, como que é o racional por trás delas, né? Então vamos lá. Primeiramente, abordagem top-down significa de cima para baixo, ou seja, do macro para o micro, e bottom-up significa de baixo para cima, do micro para o macro. Então, quando a gente faz uma análise onde a gente está abordando pelo top-down, né, a gente começa analisando a macroeconomia do país. Então a gente começa a ver indicadores sobre PIB, sobre inflação, sobre commodities, sobre diversos fatores macroeconômicos, taxa de juros, né? E a partir disso a gente começa a entrar mais nos setores específicos, quais são os setores que podem se beneficiar de uma mudança X, de uma mudança Y, qual que é a nossa perspectiva, né? E a gente vai afunilando. Então a gente pega, faz o macro do país, depois vai analisando os setores separadamente, depois dentro desses setores a gente começa a olhar para as empresas. Então a gente começa de cima para baixo. Essa forma ela leva muito mais em conta o estado do país como um todo, né? Então, muitas vezes o que a gente está tentando definir é qual setor vai mais para frente e não qual empresa exatamente, propriamente falando, vai para frente, né? Então a gente tenta dar uma olhada nos setores. Então, eu acho que o setor bancário vai para frente, vai estourar porque vai ter uma mudança XYZ. Então eu olho para as empresas do setor bancário e tento dar uma diversificada dentro desse setor, né? Ou posso escolher vários setores. Já na análise bottom-up, a gente começa vendo as empresas em si. A gente escolhe empresas pela análise quantitativa, né? Primeiro a gente começa pela análise quantitativa para dar uma filtrada, né? Para a gente poder ver filtrar as empresas que têm relação preço-lucro, preço-valor patrimonial, valor da empresa pelo EBITDA, esse tipo de coisa. A gente começa a dar uma filtrada nessas empresas pela análise quantitativa, né? E a partir dessa filtragem a gente começa a fazer análises qualitativas de empresa a empresa. Então, o objetivo nessa análise não é tentar descobrir qual setor vai mais para frente, qual setor não vai, e sim descobrir empresas boas, certo? Empresas, porque assim, dentro de cada setor, você pode ter um setor que vai para frente e empresas dentro desse setor que não vão para frente, ou empresas de um setor que não era para ir para frente, o setor não vai para frente e a empresa vai. Justamente porque quando a gente olha para a empresa em si, que é o que a gente está investindo, a gente consegue fazer uma análise um pouquinho mais assertiva, né? E é dentro desse universo da análise bottom-up que entra o stock picking, né? Que é a escolha de ações, né? A gente ouve falar bastante no mercado sobre stock picking, né? É um assunto bem, bem bacana. E justamente o stock picking é isso, é você fazer análises bottom-up para descobrir empresas que sejam boas, empresas que tenham
que estejam com um valor interessante no mercado, né? Então, empresas que você faz um valuation, por exemplo, e essa empresa, na sua análise, deveria valer X e ela está valendo meio X, né? Então você consegue observar essas variáveis e fazer escolhas das empresas em si. Lógico que quando a gente está montando um portfólio, a gente não vai separar tanto assim essa análise top-down e bottom-up. Às vezes a coisa começa a se misturar, né? Então, por exemplo, quando você está montando ali um portfólio, você não vai colocar todo o seu capital num único setor. Mesmo que as empresas daquele setor sejam as que você considerou melhor, você precisa considerar também os riscos desse setor, fazer uma diversificação, e quando você faz uma análise top-down, você começa a enxergar os diferentes setores e começa a ver essas oportunidades de diversificação, né? Qual que é correlacionado com o que, esse tipo de coisa. Então, não existe tanto uma divisão entre essas duas abordagens, né? São duas formas ali de você tentar organizar o pensamento para você fazer a sua análise, mas não tem por que você... Não, eu faço análise bottom-up, então eu não vou ver indicador macroeconômico, não quero nem saber de inflação. Não. É sempre bom você buscar esses dois ângulos, né, e tentar combinar. Claro que assim, como investidor, pessoa física, muitas vezes a gente tem um método preferido, né, um método preferido ali de fazer a sua análise. Isso é natural. Então depende muito de como a pessoa se sente confortável, né, de fazer essa análise. Então a pessoa muitas vezes acha mais interessante ver indicadores macroeconômicos e a partir disso tomar decisões. Beleza, não tá errado, também não tá... não existe um certo e errado, entendeu? Nesse tipo de abordagem, né? E assim, o importante também é, conforme a gente faz essas escolhas do que a gente vai olhar, o que a gente não vai olhar, como que a gente vai tomar a nossa decisão, é importante a gente também fazer tudo com capricho, né? Não adianta eu falar, não, eu vou fazer uma análise top-down e eu não ter capricho ali na minha análise, eu não ver os indicadores com cuidado, eu não estudar aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que o mais importante, independente se é uma análise top-down ou bottom-up, é você ter o capricho de fazer bem feito, né? De estudar o que você está fazendo. Você estudando o que você está fazendo e tendo esse capricho na hora de escolher onde você vai colocar seu dinheiro, não importa tanto se é top-down, bottom-up, a chance de você ter sucesso é maior. Eu acho que vai muito mais do que a pessoa se sente confortável em fazer, de como a pessoa se sente confortável em estudar, do que estar certo ou errado, de um ser melhor do que o outro, certo? Bom, basicamente sobre esse assunto de top-down, bottom-up, essas coisas, basicamente é isso. Eu não vou entrar tanto no detalhe, mesmo porque a gente vai continuar ramificando esse assunto, né, e trazendo assuntos um pouco mais no detalhe, né. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, né. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.